sua salvação. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 3, está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amados, nós precisamos observar que a coisa mais importante que eu e você tem é a salvação. A coisa mais preciosa que nós adquirimos nessa terra é a nossa salvação. E aqui o escritor aos Hebreus questiona como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos algo tão importante que é a salvação. Nós não podemos negligenciar. Capítulo de número 1, amados, versículo de número 1 do livro de Hebreus está escrito que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou de várias e várias maneiras, de muitas e muitas formas no passado. Mas Deus também continua falando em nossos dias, amados. Deus continua bradando, Deus continua se revelando, Deus continua dizendo, aleluia, o quão importante é a nossa salvação. E nós precisamos valorizar, nós não podemos negligenciar algo tão importante que é a nossa salvação. Versículo de número 2, do mesmo capítulo de número 1 de Hebreus está escrito, amado: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amados, o Senhor falou através do seu Filho, o constituiu herdeiro de tudo. É por isso que Jesus veio ao mundo, para que nós pudéssemos herdar a salvação através dele. Ei, a tua salvação é herdada por Cristo Jesus de Nazaré. Então segue a ele, obedece a ele, acredita nele, vive para ele, aleluia. Existem anjos, amados, trabalhando ao nosso favor. Existem anjos trabalhando ao nosso redor, em busca de nos ajudar para que nós possamos alcançar os céus. O versículo de número 14 do mesmo capítulo de número 1 de Hebreus diz, amado, que não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ei, a tua salvação é acompanhada de perto por anjos. Por isso que o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ei, não negligencie a tua salvação. Se tem, aleluia, alguém trabalhando por ti, esse alguém é o Senhor. E através dele ele envia os seus anjos. E ainda enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. Isso tudo para que nós possamos, aleluia, valorizar a nossa salvação. Tem anjos que você não está vendo, mas eles estão trabalhando em favor da tua salvação. Estão trabalhando em favor da tua vida. O reino espiritual está se mobilizando e tem se mobilizado pela minha e pela tua salvação. E aí o que nós devemos fazer? A palavra de Deus nos diz, aleluia, no versículo de número 2 de Hebreus capítulo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ei, amados, nós precisamos nos apegar com firmeza, sem nos desviarmos. Aleluia. Porque a palavra é firme. Nós precisamos entender que a desobediência vai resultar em castigo. Não queira ser castigado, aleluia, mas queira ser abençoado pela palavra de Deus. Mandagaçu. Queira ser abençoado, aleluia, por valorizar aquilo que de importante o Senhor Jesus pagou pela minha e pela tua vida, que é a nossa salvação. Valorize a salvação, aleluia, a salvação em Cristo Jesus. O versículo de número 4 de Hebreus capítulo 2, diz a palavra de Deus, aleluia, que testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Ei, amado, valorize a salvação, porque, aleluia, Deus deixou sinais, milagres, maravilhas, deixou os dons do Espírito Santo, tudo isso, amados, para que nós possamos viver uma vida plena na presença do Todo-Poderoso. Para que nós possamos dar testemunho, para que nós possamos contar milagres, para que nós possamos viver uma vida, aleluia, sentindo a presença
do Espírito Santo de Deus diariamente na nossa vida. Valorize a tua salvação, porque se nós negligenciarmos ela, nós com certeza pereceremos. O Senhor tem grandes coisas para minha e para a tua vida. Por isso, valorize a sua salvação em Cristo Jesus. Fica com essa porção. Compartilha com mais alguém. Seja divulgador desse canal. Seja propagador de boas novas.